uma criatura de proporções colossais surge do fundo do mar e começa a avançar pela cidade, destruindo tudo o que encontra pelo caminho e obrigando todos os países a se unirem para o combate antes que o monstro extermine toda a humanidade. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node Reet. Hoje nós recapitularemos a história do filme Shin Godzilla de 2016. Então preparem-se, é hora do recap! Próximo à Baía de Tóquio, a guarda costeira japonesa vai atender um chamado sobre um barco que está parado há vários dias e vai até lá para investigar. Quando chegam até a embarcação, os oficiais procuram por sinais do proprietário, mas a única coisa que conseguem encontrar é um envelope junto com alguns outros objetos pessoais. Assim que confirmam que não há ninguém ali, os oficiais se preparam para rebocar a embarcação até a marina, quando de repente um tremor estranho começa a acontecer, causando uma grande erupção de água bem onde o barco está. Ao mesmo tempo, uma rachadura surge no teto do túnel subaquático de Tóquio e uma grande quantidade de líquido vermelho corrosivo começa a cair sobre os carros, mas logo é diluído na água. Assim que ficam sabendo disso, os funcionários do governo declaram estado de alerta e se reúnem com os especialistas para tentar entender o que aconteceu. Porém, como não sabem sobre a existência do líquido corrosivo, eles acreditam que a fissura no teto pode ter sido causada por um terremoto, o que também explicaria a erupção vulcânica no fundo do mar. Mas como tudo aconteceu numa região rasa e a única coisa que veio para a superfície foi o vapor, eles desconsideram essa alternativa. Ainda sem entender o que está acontecendo, o ministro da ciência marca uma reunião com o primeiro-ministro e junto com a equipe de inteligência, eles pensam em diversas explicações naturais para esse fenômeno. Porém, o jovem Yaguchi afirma que isso foi causado por uma criatura colossal e diz que já tem até vídeos do tal monstro circulando pela internet. Mas os ministros argumentam que nenhuma criatura conhecida conseguiria fazer a água ferver apenas com a sua temperatura corporal. Com essa hipótese descartada, o secretário-geral marca uma reunião com os outros ministros para decidir que medidas eles irão tomar para controlar o caos. Após algumas horas de reunião, os testes químicos ficam prontos e os técnicos confirmam que nenhum gás tóxico foi encontrado na região e informam que a atividade vulcânica da área está diminuindo bem rápido. Nesse momento, Yaguchi insiste mais uma vez que tudo isso foi causado por uma grande criatura marinha, porém novamente ninguém o leva a sério. Mas para sua sorte, no momento em que os ministros param de falar, os noticiários começam uma cobertura ao vivo, mostrando que a cauda de uma criatura colossal surgiu no meio do oceano, o que comprova que Yaguchi estava certo esse tempo todo. Agora, com a confirmação da existência de uma criatura como essas, o primeiro-ministro se reúne com os melhores biólogos e estudiosos de Tóquio para tentar identificar o que é esse ser e como lidar com ele. Porém, como não tem informações o suficiente sobre o monstro marinho, nenhum dos cientistas se arrisca a dar qualquer tipo de palpite. Ainda sem saber que tipo de criatura é essa, os ministros começam uma votação para decidir se devem exterminar, capturar ou apenas deixá-la ir embora. Porém, quando a criatura começa a nadar na direção do rio que leva para o centro, eles decidem que precisam exterminá-la antes que ela cause ainda mais prejuízos na cidade. Enquanto os militares pensam no que fazer, a criatura avança pela água, fazendo os rios transbordarem e destruindo todas as embarcações que encontra pelo caminho. Como a conversa com os biólogos não ajudou em nada, Yaguchi convoca Ogashira, uma antiga amiga que é bióloga do Ministério do Meio Ambiente. Quando analisa os dados que tem, Ogashira diz que a criatura é algum tipo de réptil e que deve possuir duas pernas. Sendo assim, é questão de tempo para que esse monstro saia da água e entre na cidade. Mas ao invés de começar a se preparar para isso, o ministro do Meio Ambiente zomba dela e diz que isso seria impossível. Confiando no que o homem disse, o primeiro-ministro marca uma coletiva com a imprensa e diz que todos podem se tranquilizar, pois não há chances da criatura pisar em terra firme. Porém, assim que ele termina seu discurso, o monstro totalmente demente sem braços sai da água e começa a rastejar pela cidade, esmagando as pessoas e derrubando mais aquele líquido corrosivo pelas ruas. Depois de passar essa vergonha em rede nacional, o primeiro-ministro convoca mais um conselho de emergência e cria uma sede para controle de desastres, enquanto a criatura se aproxima cada vez mais do centro de Tóquio. Sabendo da catástrofe que acontecerá quando o monstro chegar na capital, o governo declara estado de emergência nacional e começa a evacuar todos os civis num raio de 20 quilômetros de Tóquio, ao mesmo tempo em que os militares se preparam para tentar exterminar a criatura antes que ela chegue à capital. Mas antes mesmo que as tropas
tropas de autodefesa comecem a se mobilizar, o monstro para de avançar e começa a evoluir para algo muito parecido com um dinossauro, mas de proporções colossais. Agora, conseguindo ficar de pé, a criatura se torna ainda mais perigosa e destrutiva, mas as tropas aéreas chegam no lugar a tempo e pedem permissão para atacar. Nesse momento, alguns dos membros do governo confirmam que a área foi evacuada e o primeiro-ministro autoriza o ataque. Porém, quando os caças se preparam para disparar, um dos pilotos vê um pai carregando o filho próximo à criatura e se recusa a atirar. Assim que fica sabendo que ainda há civis na região, o primeiro-ministro interrompe o ataque e pede para que os pilotos aguardem as próximas instruções. Porém, nesse momento, a criatura volta a se mexer e, por algum motivo, retorna para o meio do mar. Após o sumiço da criatura, o governo japonês avalia os danos e começa a reconstruir a cidade, enquanto os militares procuram pelo paradeiro do monstro e preparam as suas defesas para caso ele surja novamente. Graças à sua ajuda para identificar a criatura, o primeiro-ministro dá o cargo de chefe de gabinete para Yaguchi e o nomeia como líder da equipe de inteligência. Com esse cargo, ele reúne os melhores detetives forenses do Japão e juntos eles compilam todas as informações que têm sobre o monstro para tentar entender com que estão lidando. Porém, enquanto discutem, o grupo percebe que uma informação crucial está faltando. Qual é a fonte de energia desse treco? Devido à sua enorme massa, os cientistas chegam à conclusão que ele precisa de uma gigantesca fonte de energia para conseguir se mover e controlar seu metabolismo. E pensando nisso, Ogashira propõe que a criatura obtenha energia através de fissão nuclear. Para provar seu ponto, Ogashira começa a monitorar o índice de radioatividade da cidade e descobre que há um rastro de radiação por onde o monstro passou. Com essa hipótese confirmada, Yaguchi se reúne com o secretário-chefe e pede para que o primeiro-ministro faça uma coletiva de imprensa para comunicar à população e pedir que todos evacuem a região mais uma vez. Mas antes do líder japonês falar com os jornalistas, ele se reúne com o presidente dos Estados Unidos, que diz que o ajudará a lidar com o problema. Assim que o acordo entre Estados Unidos e Japão é oficializado, Kayoko, a assessora do presidente americano, marca uma reunião com Yaguchi para pedir um favor. Segundo ela, há vários anos um biólogo japonês chamado Goro Maki previu a aparição da criatura e recentemente foi visto desembarcando em um porto de Tóquio. Kayoko acredita que o professor Maki pode ajudar fornecendo mais informações sobre o monstro, mas como ele está desaparecido, ela pede para que a equipe de Yaguchi o localize. Achando que essa pode ser sua melhor chance, Yaguchi ordena que seus homens tentem localizá-lo, mas a única pista que encontram sobre o professor Maki é aquele barco abandonado em Tóquio. Pois é, galera, ele era o dono daquela embarcação. Como a única coisa que encontraram no barco foi um envelope junto com alguns outros pertences, a equipe coleta todos os itens e os leva para Kayoko. Junto com Yaguchi, ela começa a ler os documentos que estavam no envelope e descobre que o professor Maki chama essa criatura de Godzilla, que significa Deus encarnado. Agora, sabendo o nome desse kaiju, a equipe de inteligência começa a coletar todos os dados de pesquisa do professor Maki, descobrindo que Godzilla era uma pequena criatura marinha que foi exposta à radiação por causa do despejo irregular de material contaminado no oceano. Que de Deus ele não tem nada. Ok. Vamos lá ver como é que acontece. Tá aqui um prêmio de 200 euros. Material contaminado no oceano. Ao ser exposta a tanta radioatividade, o pequeno animal começou a sofrer mutações, até que seu organismo passou a se alimentar de energia nuclear, o que lhe deu a capacidade de evoluir rapidamente. Como foi possível ver no momento em que Godzilla se transformou de uma criatura marinha para terrestre simplesmente do nada. Por fim, Kayoko entrega para a equipe uma folha com diversos códigos que podem ajudá-los a parar Godzilla. Porém, como eles ainda não sabem como decifrar as informações que estão no papel, o grupo foca em descobrir o porquê a criatura voltou para a água